Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 19 de abril de 2024, sexta-feira. O itinerário do Sínodo da Sinodalidade, ele insiste em reconhecer o que tem sido um processo de construção de uma Igreja Católica Universal, mas com valiosas contribuições provenientes da Igreja Latino-Americana, especialmente do Sínodo da Amazônia, bem como de outras experiências continentais. Identifica-se a força do modelo de escuta que mudou a maneira de se preparar para esta Assembleia e uma ampla participação que também é válida hoje neste sínodo, que logo teremos a sua segunda sessão. Eu identifico 5 Cs que permitem uma leitura integral do processo, tanto do que foi vivido quanto do que está em construção e em direção a horizontes futuros. O primeiro é composição, afirmando que o processo anterior teve uma composição diferente. Por um lado, com a participação nunca alcançada, pelo menos no caso das conferências episcopais, que chegou a quase 100% delas, e dos dicastérios vaticanos, que tiveram uma participação sem paralelo em qualquer processo anterior, embora reconhecendo as limitações em termos de alcançar grandes parcelas do povo de Deus, que permanece como enormes desafios. O gênero dos documentos que foram criados é um novo gênero narrativo que contribui com outro tipo de composição, com muito mais identidade e reconhecimento das vozes recolhidas do povo de Deus e, portanto, um reflexo mais vivo do que é a Igreja como um todo e onde vibra sua vida, queridos irmãos e irmãs. Outra nova composição diante do processo preparatório que ajudou a ter uma visão ampliada não só das igrejas particulares, mas em nível regional, o que fez uma grande diferença na disposição interior, na abertura e na capacidade de entender o processo daqueles que agora estão na fase de assembleia. Da mesma forma, a maneira como a Igreja Católica discerne, afirmando que, embora não tenha deixado de ser um sínodo dos bispos, a composição estendida e ampliada com 25% de não-bispos, uma alta presença de mulheres em comparação com outros sínodos mostra uma grande novidade. Configuração. Em segundo lugar, a configuração, um novo estilo de procedimento que reflete mesmo fisicamente com a acomodação na sala sinodal tão valorizada, a intenção da Igreja de estar buscando uma outra maneira de assumir o chamado para agir e como discernimos juntos as questões mais urgentes e necessárias para a vida da Igreja. O que significa sinodalidade hoje? O que significa sinodalidade hoje? É uma pergunta que nós devemos fazer. A diversidade vivida nos grupos, nas mudanças de grupo a cada 3 ou 4 dias, no perfil dos facilitadores, que nós vemos como uma configuração diferenciada e inédita e que está nos ensinando muito para que esperamos não retrocedamos naquilo que gera maior proximidade, confiança e transparência no compartilhamento. A configuração dos processos ao longo deste sínodo esteve associada ao que temos visto fisicamente. As mesas como um banquete festivo, em pequenos grupos como as primeiras comunidades ao redor de Jesus. O método da conversa no Espírito fala de outra configuração na forma de abordar os temas e na disposição em que as pessoas experimentam a escuta e a construção de um sentimento comum para pensar em formas de agir no futuro como elemento de consenso. O outro C é colaboração, lembrando que significa trabalhar em conjunto, algo muito importante porque todo o processo de discernimento foi trabalhado de uma maneira particular, a partir da diversidade, de visões diferentes, de encontros improváveis, até mesmo de espaços entre pessoas que de outra forma teriam sido impossíveis, onde posições opostas e até mesmo conflitantes foram colocadas no centro da mesa a partir da questão de saber se podemos ser uma igreja em comunhão, apesar de diferenças aparentemente irreconciliáveis, e trabalhar juntos em busca de uma perspectiva comum. A maneira pela qual todo esse processo foi tecido gerou uma colaboração que está se tornando irreversível, pelo menos assim espero. O quarto C é a comunhão, que sem ingenuidade é algo que está em construção e talvez sempre estará na lógica de como Deus consolida a Igreja, já que é verdade que há uma comunhão real e sentida
como fruto desse processo, mas é uma comunhão que terá de ser sustentada ao longo do tempo para impulsionar as fases subsequentes e não permanecer uma lembrança agradável e bonita, mas tornar-se o motor que nos leva a cuidar do que vivemos e compartilhá-lo. Nesse sentido, uma chave espiritual, temos a sensação e a certeza de que o Espírito Santo esteve presente. A ruá divina, mas é importante que isso se expresse além da gratidão e da alegria, deve se tornar um convite à frente, coerente com o que o grito da realidade está nos pedindo. O último C é o concreção, concretude, uma ponte aberta que leva à questão da concretude que será alcançada como fruto desse processo. A gravidez de 11 meses de que se fala é um grande desafio. Todo esse processo vai se confirmando ao longo do tempo, mas pode se desfazer dependendo se essa concretude for alcançada ou não. Esse processo é altamente sensível porque precisa tornar seu caminho concreto e visível. Toda a igreja tem uma grande responsabilidade. As dioceses, com aqueles que participaram do processo anteriormente, na recepção da síntese. O intenso pedido de fazer todo o possível para chegar àqueles que ficaram de fora do processo. Há muitas pessoas que dizem que não foram levadas em consideração, que não participaram desse processo ou não quiseram participar e que hoje, nessa etapa na concretização, também devem ser consideradas como parte do processo para que seja mais completo e mais fiel ao chamado do Papa Francisco. Mas em tudo isso nós temos o Espírito Santo, que é ele que conduz, sustenta. Os espaços próprios dos bispos devem continuar, mas também da vida religiosa, dos leigos de cada vocação particular deve continuar a promover seus próprios espaços de discernimento para expressar o desejo de uma convergência das águas para que, como algo que transborda, haja espaços como este sínodo, como representação cada vez mais plena da vida e da unidade na diversidade que é a igreja. Por isso eu tenho certeza que o processo sinodal está se tornando irreversível porque reflete a igreja na sua diversidade de carismas. Isto é bom, positivo, necessário à luz dessa eclesiologia sinodal, o que é um modo como a igreja quer ser no terceiro milênio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. A palavra farol que nos guia no caminho da unidade, Verbo eterno de Deus Pai. Muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Liturgia celebra, ó Igreja, qual mistério, Deus comunhão. Eucaristia, dom de amor. Muitos membros, um só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Caridade, sinal de esperança, reino novo de fraternidade, vidas
nossa história, tempo de graça do Senhor. Da palavra floresce a igreja, pelo Espírito Santo guiada. Santos apóstolos do Senhor, muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Liturgia divina riqueza, celebrada com fé e humildade, vidas à vida consagremos. Muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Caridade, auxílio fecundo, testemunho de comunidade, tudo é vencido pelo amor. Muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Com Maria, Mãe Auxiliadora, entoemos um grande louvor. Bendito Deus para sempre, muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história, tempo de graça do Senhor. Muitos membros num só corpo, muitos dons, um só Espírito. Louvador, nova esperança, celebremos nossa história,